fazer companhia para você. Até o finalzinho desse programa, você vai sentir uma paz, uma alegria interior. Ao mesmo tempo, você vai amadurecer na fé. Eu hoje vou receber 2 anjos que estão passando aqui para nos ajudar a entender um pouco mais sobre teologia, sobre filosofia, entender um pouquinho mais sobre caminhos de Deus no dia de hoje, nos nossos dias, nos nossos tempos. 2025 está só começando. Vamos arejar a nossa cabeça? Está só começando. Para todo o Brasil, Escolhas da Vida. Vai lá, vai lá, vai lá. Águas que curam, águas que limpam. Então, na verdade, quando eu amamentei o Enzo, eu percebi que ele ficou vermelho. Aí toda vez que ele mamava, eu via que ele ficava vermelho. Mas até então, como ele era muito novinho, ele não coçava, né? Aí isso, eu vendo essa questão até 2 meses. Com 2 meses aí começou. A pele dele extremamente ressecada, um bebê com a pele extremamente ressecada. Aí começou a empolar a pele, total. Só não tinha na cabeça. Eu fui observando, aí eu conversei com o médico e eu sempre estou orando, pedindo a Deus orientação, né? Que coloca um anjo na minha vida. E conheci um médico que falou assim: mãe, acho que seu filho tem dermatite. Eu falei: o que é isso? Aí ele falou assim: é efeito rebote. Quando passava o corticoide, ele voltava pior do que, né, quando ele tinha começado. Aí ele falou assim: é bom você passar no alergista. Eu já estava com 4 meses, quando ele fez o exame mesmo. Aí detectou que ele tinha alergia de ovo, alergia de pó, de cachorro, né? E só mais uma alergia que não foi detectada, que quando eu deitava ele na cama, parece que tinha bicho na cama. E essas alergias só atacavam à noite, né? Aí eu falei: cara, mas o que acontece? Aí conversei com a médica, ela falou assim: mãe, ele tem alergia a ácaro também. Os médicos falavam, as pessoas falavam a ideia, você vai ter que, né, conviver com isso. Eu falei: não vou conviver porque eu sei que Deus vai curar ele. Eu sei, gente, que tem muitas pessoas que têm alergia, mas... E assim, eu acredito que eu vivi o processo. Às vezes as pessoas não querem viver esse processo, né? Para mim foi importante, para mim como pessoa, e ele não reclamava. Ele, quando estava muito atacado, ele chorava mesmo, porque era criança, não sabia, né? Mas assim, eu agradecia porque ele era uma criança muito alegre. Aí eu comecei a observar, e quando ele inteirou 11 meses, exatamente 11 meses, o meu marido falou assim: ai, filha, aí eu falei assim: nego, eu vou voltar a comer as coisas, né? Eu vou tirar o Enzo do peito, vou voltar a comer as coisas, porque eu tô sentindo fraqueza, né? Aí o meu marido comprou a cartela de ovo, que até então, desde quando ele tinha 4 meses, a gente não comprava mais ovo em casa, né? Não comia nada do tipo. Aí meu marido cozinhou 2 ovos, né? Aí alguém chamou no portão, ele foi e deixou em cima da mesa, descascado. Aí o menino pegou e colocou na boca. Aí imagina aquele susto, sabe? O coração... Eu vi ele comendo com tanto gosto. Aí falou: nego, sabe de uma? Aí eu falo tanto que o Enzo vai ser curado, mas eu creio que hoje ele tá curado. Aí Reginaldo: será, filha? Eu falei: tá, nego. Sabe aquela sensação de paz que me deu logo em seguida? Aí pronto, o menino comeu, não sentiu nada. Aí meu marido ficava vigiando. Eu falei: nego, não vou vigiar porque eu sei que ele tá curado. E eu ficava à noite, então eu acompanhava. E foi bem na época que eu acompanhava o Alcides. Eu vou assistir, né? Vou assistir pra me ver. E sabe aquela sensação que eu tava interagindo com ele? Que chegava uma hora que eu falava assim: meu Deus do céu, será que... É sério, a sensação que eu tava interagindo mesmo com a pessoa do outro lado, né? Eu senti essa interação da parte de Deus. Eu falei: meu Deus, eu acho que Deus mandou isso pra mim, né? Não sei se eu estava tão passando por aquilo, eu precisava, e eu assistia e acompanhei até o final. Acredito que fala para muitas pessoas, né? Não só para mim. Esse programa... Eu me sinto assim muito feliz de poder fazer esse programa, porque eu vou me enriquecendo, eu vou descobrindo coisas novas. Eu tenho a alegria de receber o Alexandre Ferreira e o Pedro Luiz, do podcast Uma Conversa. Alexandre e Pedro Luiz, sejam muito bem-vindos, muito boa tarde. Obrigado, boa tarde. Quando a gente fala sobre um podcast, né, para quem está em casa, nós temos também um público, às vezes, mais assim, encaminhado em idade. Vamos traduzir de uma forma simples. É o quê? Quase que um programa de rádio. O que é isso? A nossa inserção no podcast veio justamente por isso, pela paixão pelo rádio,
E porque o podcast dá uma possibilidade de você fazer um programa de rádio que pode ser ouvido em qualquer momento, a qualquer hora, remotamente, sem estar ao vivo. E o nosso prazer e o nosso gosto pelo rádio fez a gente mergulhar no podcast. Esse podcast já passou pelo rádio, mas hoje ele é só podcast porque a gente gosta muito da mídia, de fato, né? A vantagem também é que a gente pode, assim, acessar a qualquer momento, né? E fica ali tudo registrado. Por exemplo, se alguém agora que está nos acompanhando, uma conversa, Dalcides, eu quero conhecer um pouquinho mais o trabalho do Alexandre Ferreira e do Pedro Luiz. Qual que é o melhor caminho para já ter acesso a esse conteúdo que vocês produzem? O nosso site é umaconversa.com.br. Umaconversa.com.br. Está aparecendo aqui, ó, na tela da sua TV. Umaconversa.com.br. Pode acessar agora o site. Se acessar agora o site, já tem ali vários podcasts para ficar ouvindo. Mais de 300 episódios. E vocês tratam sobre temas religiosos, é isso? Exato. A gente começou fazendo muito um trabalho de teologia. Depois a gente pisou na filosofia também, falamos sobre política. 300 episódios, dá para a gente falar sobre muitos assuntos, mas sempre com Jesus como lente. Essa é a nossa prioridade sempre. Tinha um tempo que a gente falou bastante sobre cultura pop, então tem alguma coisa ali também que é exatamente para atrair um público mais jovem, que talvez não seja nem praticante da religião, mas tem alguma curiosidade. Então, nós fazemos um programa, uma teologia de diálogo com o mundo. Agora, acho que vocês já responderam a pergunta que eu ia fazer, mas eu vou fazer a pergunta mesmo assim. Quando a gente está falando de um podcast, uma conversa, não necessariamente a gente está direcionando apenas para um público religioso ou, mais ainda, um público católico. É arejado. São assuntos que podem servir a qualquer ser humano que pode acompanhar de qualquer parte do mundo. Sim, sim. A gente fala muito que nosso podcast é quase que filho da Evangelii Gaudium ali do Papa Francisco, né? Em que a realidade se sobrepõe sobre o pensamento. Então, quando a gente fala de teologia, a gente fala muito focado, embasado na realidade. É ela que dá para a gente a motivação para tratar de assuntos X, Y ou Z, não é? É sempre a realidade. É ela que chama a gente para produzir. Vocês trazem convidados para essas conversas ou, em geral, vocês mesmos, pela experiência que têm, pela formação que têm, já vão alinhavando ali e trazendo, elucidando o tema? Nós gostamos muito de trazer convidados, nem sempre calha, né? E não é o nosso forte todo o programa ter convidado. Mas a gente já levou estudioso do candomblé, já levamos pastor evangélico, então... Já levamos diretor de cinema do filme São Jorge. Vocês têm toda uma formação religiosa, né? Filosofia, teologia, não é isso? Isso, exatamente. Filosofia, eu estou vendo aqui, é uma formação muito densa. Mestre em teologia prática, coordenador de pós-graduação e do Núcleo Educação à Distância do FAPCOM, o Pedro Luiz. O Alexandre, cofundador, né, do podcast Uma Conversa, teólogo, filósofo, mestre em filosofia do pensamento religioso, professor de história, de filosofia. Quer dizer, formação para vocês não falta. Agora, tem muita procura? As pessoas se interessam, por exemplo, por um podcast que vai tratar temas diversos? Se interessam justamente porque a nossa proposta inicial não é falar... Vamos usar aí o termo de dentro da sacristia, não é? De dentro dos templos. A gente fala de fora, a gente fala para quem está na praça. Esse é o nosso intuito. E porque a gente tem uma visão, um diálogo cristão e que vai para fora do ambiente eclesial, isso faz com que a gente atraia outros públicos totalmente diferentes. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer aqui uma experiência prática, tá? Para você que está em casa ter uma noção do que se trata. Eu vou dar 1 minuto para vocês e aí vocês, nesse 1 minuto, ficam pensando qual seria um tema que a gente poderia trazer para esse nosso encontro com o público da Rede Vida, com o público que acompanha o programa Escolhas da Vida. 1 minuto para vocês conversarem entre vocês. Daqui a pouquinho nós vamos aprofundar. E ali você que está em casa diz, Dalcides, eu tenho, assim, algumas sugestões. Tem sugestão? Vamos ver o que eles pensam sobre temas variados, temas diferentes, só para você ir fazendo, assim, esse gostinho do que significa um podcast, uma conversa. Aqui eu tenho o seguinte, o meu e-mail
é dalcides@gmail.com. Se você agora entrar em contato, eu já estou aqui com o meu computador aberto, eu já vou ficar assim, te acompanhando, tá? Porque se você tem alguma dúvida, Dalcides, eu gostaria de perguntar sobre tal coisa, envolve religião, envolve, quem sabe, relacionamento, qual é o assunto que você gostaria que a gente conversasse aqui? Nós estamos ao vivo e é por isso que eu quero abrir essa possibilidade de você estar comigo nesse podcast especial. Esse programa está sendo especial. Eu estou fazendo uma conversa com Alexandre Ferreira e Pedro Luiz. Bom, que a formação deles é fantástica, eu já comuniquei a vocês. Agora, traduzir, isso é um dom, né? Traduzir esse conhecimento, porque eu conheço muita gente que tem muito conhecimento, mas tem uma dificuldade em transmitir isso. Mas vocês unem, né? Essa profundidade e, ao mesmo tempo, essa capacidade de comunicação. O que é que tem dado assim para vocês mais alegria nesse trabalho de criar, por exemplo, um podcast, uma conversa? Acho que uma das coisas que mais nos alegra é alcançar pessoas que, por muitas vezes, procuram alguma coisa na internet e não acha aquilo que se identifica em termos de conteúdo, em termos de visão de igreja, visão de mundo, e poder trazer algo que de vez em quando vem um retorno de alguém que fala: puxa vida, o que vocês falam, o jeito que vocês falam é do jeito que eu penso. E essa conexão, né? Conectar-se com as pessoas, isso é muito enriquecedor. E acabam se tornando amigos até. Né? E se eu perguntasse, por exemplo, para vocês, vamos lá, nós começamos aqui a nossa conversa nesse podcast. Qual seria assim um tema que vocês tem o dedo na pulsação e sabem que esse tema interessa ao nosso público, ou então esse tema interessa àqueles que acompanham o podcast de vocês? Quando a gente fala especificamente de Jesus, isso estou dizendo naquilo que é o conjunto de programas que a gente tem, a gente sempre tem retornos muito bacanas. Quando a gente fala de vida eclesial também, a gente tem retornos muito bacanas. Vida eclesial, vida na igreja. Quase que um observatório de vida na igreja, não é? Geralmente a gente tem retornos bem interessantes, né? Porque a gente faz algumas análises pastorais, algumas análises de conjuntura. Isso faz com que as pessoas deem respostas bem interessantes. O nosso último programa foi sobre a última encíclica do Papa, a Dilete Nós. Maravilhosa, por sinal. Exato. A misericórdia. O Papa Francisco vai ficar conhecido na história, tenho certeza disso, como o Papa da misericórdia, da bondade, do amor. Todo mundo tem, assim, perspectiva de vida a partir do conhecimento da palavra de Deus. Só que nem todo mundo está entusiasmado para comunicar isso. Esses dias eu estava falando de Jonas, o profeta Jonas, que fica chateadinho porque a cidade de Nínive se converte, né? E aí ele fica meio emburrado, sabe? Porque, eles são tão maus e eu queria que eles se dessem mal mesmo. Muitas e muitas vezes eu noto que dentro das nossas igrejas, qualquer denominação, esse jeito, por exemplo, de levar sempre tudo sob a ameaça, sob o medo. Existe uma misericórdia que talvez seja muito mais palatável e muito mais atraente. Não sei se eu estou errado nesse pensamento. Foi muito que a gente tratou, porque chamou muita atenção o fato do Papa tratar de uma devoção do Sagrado Coração de Jesus, cuja imagem, a gente até discutiu bastante sobre isso, a imagem de um Deus que tem o coração para fora, né? Então tem pegando fogo. A semiótica disso é muito forte. Porque que ama tanto que põe o coração para fora. A gente ouve mãe falar isso, né? Filho é amor fora do peito. E a iconografia do Jesus, do Jesus... O coração saltando, coração, né? É fora. Ele não está dentro, ele está para fora. Ele está ardendo em brasa. Ou seja, há toda uma possibilidade de análise semiótica. A gente ficou ali, acho que uns 20 minutos fazendo a análise semiótica do ícone, justamente para mostrar o quanto externa isso e o quanto o Papa Francisco consegue pegar isso na vida pastoral dele, né? Que é uma vida pastoral também. Tem um monte de perguntas chegando aí. Você que está em casa fala assim: Dalcides, tem tanta curiosidade para perguntar para eles. Bom, eles já trouxeram aqui, então, quando se fala de Jesus, isso atrai o público. Quando se toca em assuntos de igreja, atrai o público. Aqui estão fazendo um monte de pergunta para vocês, só para vocês terem. Na opinião de vocês,
Jesus pode ser considerado uma personalidade de esquerda? Eu penso nisso sobre a parte de compartilhar o pão, a igualdade, luta de classes, que ele e seus apóstolos viveram durante suas vidas. Isso é ser de esquerda? Vamos ver aqui mais aqui. O o José Sturary Marx está dizendo assim: por que vemos nas universidades tantas reportagens de culto ao demônio, sexo exposto, uso de drogas? Isso nas universidades de humanas, histórias, filosofia, é assim mesmo? Está perguntando o José. O Marcos Machado está dizendo: o que nos assegura ou indica que o sacrifício de Jesus nos salvou, diz o Marcos. Ô Marcos, vamos fazer o seguinte: Marcos, Lucas, Analice acabou de escrever também, a Rita Dalcides, eu peço que vocês esclareçam também. Tá bom, então nós vamos fazer o seguinte: você tem algum tema, perguntas, vamos perguntar tudo para eles, porque é dessa forma que eles têm feito uma verdadeira catequese. E essa catequese tem tocado muitos corações. Eles têm feito um aprofundamento de temas que não passam pelas preocupações, talvez primeira, da igreja, mas que eles têm tocado corações que às vezes estão tão distantes das coisas que a gente diz são coisas de Deus, e que de alguma forma tem sempre a ver com a vida da nossa igreja. Vem comigo. São Tomás de Aquino, nascido por volta de 1225 na Itália, destacou-se como uma das mentes mais brilhantes e influentes da Idade Média. Criado em uma família nobre, foi enviado para estudar nas renomadas universidades da época. Apesar da oposição inicial de sua família, que esperava ver Tomás como beneditino, ele optou por ingressar na Ordem dos Dominicanos aos 14 anos de idade, buscando uma vida dedicada ao estudo e à busca pela verdade. Ele escreveu mais de 60 obras, sendo a Summa Theologica a mais importante, onde reflete a filosofia e a teologia cristã. Ele é considerado o santo padroeiro da educação das universidades e escolas católicas. Além de seu trabalho acadêmico, Tomás de Aquino foi um professor dedicado e pregador expressivo. Sua vida foi marcada por uma profunda espiritualidade e busca incessante pela verdade. Ele defendeu a ideia de que a fé e a razão são compatíveis, argumentando que o conhecimento humano pode conduzir à compreensão de Deus. São Tomás de Aquino foi canonizado em 1323 e declarado doutor da Igreja, sendo venerado como um exemplo de santidade e sabedoria. Sua influência estendeu-se para além da Igreja Católica, moldando o pensamento teológico e filosófico ao longo dos séculos. Seu legado perdura como um farol intelectual, iluminando o caminho para aqueles que buscam conciliar a fé e a razão. Ele faleceu em 1274, deixando um impacto duradouro na história da teologia e da filosofia. Uma frase de São Tomás de Aquino, que tem tudo a ver, né, gente, com o trabalho deles, filosofia, teologia. A teologia se baseia na luz da fé, enquanto que a filosofia se baseia na luz da razão. Ambas vêm de Deus, que é a única verdade. Eu acho tão bonito esse pensamento, porque eu acho que às vezes a gente tem tanto preconceito também. Isso aqui é coisa de Deus, isso aqui não é coisa de Deus. Isso aqui é da ciência. Ciência, religião, nós somos o todo, não é isso? A humanidade é coisa de Deus, né? A humanidade é coisa de Deus. O Dalcides, vendo esse VT sobre o São Tomás de Aquino, eu lembrei, né, que no mestrado eu estudei um dominicano, um outro que vem depois de Tomás de Aquino, que é o Mestre Eckhart. E também ali na mesma época, o Mestre Eckhart teve que suceder Tomás de Aquino depois da morte dele. Porém, Tomás de Aquino, antes de morrer, ele teve uma experiência mística e disse assim: tudo que eu escrevi até agora é palha diante do encontro com Deus. E como é que você continua dando aula de teologia depois dessa palavra de Tomás de Aquino? Então, é muito interessante a gente pegar essa figura medieval para lembrar que nada é tão simples e nada substitui
o encontro com Deus. Mas, por outro lado, se a gente pensar só do ponto de vista intimista, eu me encontro com Deus e pronto e acabou, a gente perde essa riqueza que foi a produção de Tomás de Aquino. Então, o nosso trabalho como cristão é aprender, é descobrir mais sobre a nossa fé. E o nosso trabalho também como cristão é ter mente aberta para poder dialogar, para poder querer aprender. Esses dias, assim, é meio adolescente, meio jovenzinho, meio jovenzão, sei lá, mas me disse, Dalcides, não, é que eu sei tal coisa. Aí eu pensei assim, nossa, mas é uma atitude tão prepotente, pensei, né? Porque eu tô com 57 anos, quanta coisa que eu não sei. Mas se eu voltar na história, eu vou me lembrar que eu com uns 20 e poucos anos também acho que achava que eu sabia muita coisa. A gente vai tendo a sensação de ir desaprendendo, né? E isso aí vai nos colocando. O Lucas Gabriel, vamos lá, vamos para a questão. Nossa, mas vocês são muito polêmicos, hein, gente? Eu falei assim, participa, mas ó, é só coisa polêmica aqui. Na opinião de vocês, Jesus pode ser considerado uma personalidade de esquerda porque ele fala em partilhar o pão, igualdade. Será que isso é ser de esquerda? Olha, a gente estava até conversando aqui sobre essa pergunta, né? E a gente vai retomar de novo o Papa Francisco. O Papa Francisco, volta e meia, é muito perguntado sobre isso. Ora, a gente precisa entender a nossa fé por meio de Jesus Cristo. É Ele quem revela aquilo que é a intenção de Deus, aquilo que Deus quer para a gente. E o que está nos evangelhos, o que é o ensinamento da igreja, é o ensinamento de Jesus Cristo. E ora, se a partilha do pão, se estar ao lado dos pobres, se estar ao lado daqueles que estão marginalizados. E aí pega ali o evangelho segundo João, Jesus chega a se abaixar e ficar na altura da mulher que está para ser apedrejada. É um gesto que revela quem é Jesus, né? Aquele que se abaixa e fica na altura de quem peca, para reerguer depois, não é? E essa imagem para nós ela é muito cara. Ora, esse é Jesus. Isso é o cristianismo. Se algum grupo político, algum espectro político se aproxima disso de um jeito ou de outro, bom, é uma questão que vem depois de Jesus. Lógico, hoje em dia a gente vive num período em que parece que a gente tem que classificar Jesus. O Padre Zezinho dizia isso, né? Catalogaram Jesus por não andar nem na direita, nem na esquerda, nem no centro, nem na situação. Mas a gente precisa lembrar, como dizia o Padre Zezinho, a gente fala que o maior teólogo que o Brasil tem é o Padre Zezinho. Maravilhoso. Sem dúvidas nenhuma. E ele dizia isso em várias músicas, e é o que a gente tem em mente, que é Jesus, o cristianismo é o cristianismo. Se há algum espectro político que, de fato, olha para um aspecto ou outro, é porque imita a Jesus. E aí a gente tenta não entrar... Lógico, a gente tem as nossas opções políticas, mas a gente precisa lembrar que o que funda a nós, o que funda a nossa amizade, o que fundou uma conversa, é Jesus Cristo. Bom, nós estamos falando aqui de um podcast que está fazendo o maior sucesso. Eu queria muito que vocês conhecessem. Pode ir também nas plataformas, você vai ter acesso. É Uma Conversa. E umaconversa.com.br, é isso? É o melhor caminho para conhecer. Aqui, a gente vê nas universidades, vocês são aí de universidades, é gente importante, né, gente? Eles são professores e tudo mais. A gente vê reportagens com culto ao demônio, sexo exposto, uso de drogas. É isso mesmo? Está perguntando o José Esturari. As universidades andam assim meio bagunçadas mesmo ou não? Do meu ponto de vista, Dalcides, a universidade é o lugar do diálogo, da diversidade. Então, eu acredito que um professor que traga um conteúdo como esse pode ser para provocar, inclusive, para pedir para que os alunos deem respostas, né? Mas acredito que tem espaço para tudo, né? Nesse ambiente que é de conhecimento. Se a gente demoniza a universidade, a ciência, a gente corre um risco também. O que nos assegura ou indica que o sacrifício de Jesus nos salvou? Por que a gente fala sacrifício salvífico? Ô Dalcides, me ajuda a entender. Ô gente, muito homem, hein? Que beleza, hein? Muitos homens estão participando aqui. Em geral a gente fala assim, homem é mais tímido, quase não participa. Marcos Machado, muito obrigado por ter entrado em contato com a gente também, tá bom? Homens e mulheres, escrevam para nós, dalcides@gmail.com, são as últimas perguntas que eu vou fazer aos nossos dois convidados de hoje. Está acompanhando esse nosso programa que é uma conversa, né? O Alexandre Ferreira e o Pedro Luiz, do podcast Uma Conversa, umaconversa.com.br é o site para você se inteirar deste podcast.
O que nos assegura ou indica que o sacrifício de Jesus nos salvou? Eu diria, Dalcides, que primeiramente é a nossa fé. Segundo, porque a gente não crê sozinho, né? A igreja é um lastro de milhares, milhões de pessoas que creram como nós cremos. Então, primeiro é a nossa fé pessoal, intransferível. E depois a própria experiência de comunidade, né? Então, Jesus morreu por nós, fato. Agora, o que a gente faz com essa informação, como isso me afeta, é o que garante. Essa experiência, né? Exatamente. A partir dali é a nossa liberdade de colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Isso está na minha responsabilidade e na sua responsabilidade. Eu quero agradecer vocês, simpatia de vocês, o carinho de vocês e o idealismo de vocês também de criar algo que está assim, tocando o coração de muita gente e formando muita gente. Então vamos lá, mais uma vez, umaconversa.com.br, é isso? Exatamente. Mensagem final. Obrigado. A gente sai de uma mídia, que é o podcast, e vem para a TV e a gente fica sem jeito, mas agradece muito o carinho, a acolhida e que a gente continue juntos, cada um na sua missão, que a gente continue espalhando Jesus Cristo de alguma maneira. Precisa mais, não é? Precisa de mais Jesus Cristo, é isso que a gente tenta, é isso que você também tenta. Bom trabalho para nós, boa missão para nós. Obrigado a vocês, de coração. Obrigado. Muito obrigado. E parabéns pelo trabalho. Gente, eu gosto quando passa aqui no nosso programa, gente como eles assim, né? Preparado, gente que tem essa vontade também de levar coisas boas, valores nessa sociedade. Tem muita gente que é meio pessimista, né? Só quer falar de coisa ruim, né? E nós aqui queremos trazer coisas boas. Então esses 2 anjos vieram nos visitar. Muito obrigado. Obrigado, minha gente, pelo carinho de vocês. E eu desejo mesmo assim que a paz venha ao coração de cada um de vocês. Aquela serenidade e aquela vontade de fazer as coisas do jeito certo. Eu vou lá para a capela e lá na capela eu vou me colocar em oração, pedindo bênçãos e graças dos céus. Por você, pela sua família. Fique na paz. Deus te abençoe. Bom fim de semana. Tchau. E a gente faz quando o sucesso não traz a paz que a gente procura.